Só um pouco, é como está aí o excesso de passageiro aí querendo viajar, aguardando os ônibus. Péssima, 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 péssima. Passa uma hora, até mais de uma hora aí esperando o ônibus. E quando chega o ônibus quebrado, deficiente. O ônibus não sobe, ó, dando de ré. Estava indo para Ribeira, peguei um suburbano, chegou ali perto da Fiore ali, o ônibus quebrou. Em pouco mais de um ano, passageiros de 8 ônibus precisaram sair às pressas dos coletivos em chamas. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, uma pane elétrica foi a causa dos incêndios. Problema que está diretamente ligado à idade e à manutenção da frota. Dos 8 coletivos que pegaram fogo, pelo menos 5 têm mais de 10 anos de uso. Quem depende do serviço, aqui na capital, denuncia problemas como esse e que se repetem há décadas. Demora 2 horas, 1h30. Realmente, o ônibus realmente queima os horários. Dia a dia aqui sempre pior, nada de melhor. Nos dias úteis é esse problema e nos dias de feriado não existe carro, é 1, 2 carros para satisfazer essa população toda. Ainda era madrugada quando o ônibus quebrou em São Tomé de Paripe, no subúrbio. O ônibus já sai da garagem 4 horas da manhã quebrado. O povo no meio da rua. Um absurdo, uma falta de vergonha com o ser humano. A gente não pega carona não, a gente pega transporte. A gente tem que estar brigando pelo nosso direito. Em Cajazeiras, 11, em pleno domingo, às 5 da manhã, uma cena parecida. O coletivo quebrou logo na primeira viagem. A solução veio de um micro-ônibus de outra linha, que parou e levou os passageiros, muitos deles em pé, até a estação de metrô em Águas Claras. Dias depois, também em Cajazeiras, outro ônibus da linha Ribeira vazou diesel e teve que ser guinchado. Quebrou, sendo rebocado aí, ó. Nesse ônibus com destino ao Engenho Velho da Federação, a barra de apoio se soltou. Interromper a viagem e levar o ônibus para a garagem. No Alto do Cabrito, a porta do fundo deste ônibus despencou e o coletivo nem conseguiu sair do final de linha. Ainda no subúrbio, um pneu estourou e o ônibus que ia para Paripe derrapou. O ônibus quase derrapava na curva e matava todo mundo. Passo 3 horas de relógio praticamente para chegar no meu trabalho, porque para muito, quebra também o ônibus, quebra demais. Está precisando de melhoria, precisando de mais ônibus. O pessoal fica na rua esperando o outro, é horrível. Todo dia quando vai voltar à faculdade, geralmente demora muito os ônibus. E quando vem ou muito cheio ou nesse estado aqui, o banco solto. Então não tinha nem lugar para sentar porque o banco estava solto, entendeu? A gente teve que ir em pé. Vocês acabaram de ver diversas situações, todas deste ano, envolvendo a frota de ônibus em Salvador. Mas isso é só um capítulo de uma longa história que começou 40 anos atrás e que sempre esteve lotada de reclamações por parte da população. Os primeiros ônibus começaram a circular em Salvador ainda nos anos 60, como uma aposta no futuro. Em 1979 surge a Transportes Urbanos Salvador, empresa de ônibus municipal criada pela prefeitura para tentar melhorar o serviço. A ideia era trazer modernidade, mas na prática o transporte continuava atrasado. Uma rápida volta pela cidade, é fácil encontrar ônibus que quebraram no caminho. Este parou próximo à Feira de São Joaquim, ficou com a roda travada. Este outro, na Barra, ficou sem freio, uma situação que pode colocar em risco a vida dos passageiros. Há quanto tempo o senhor está aqui na fila? Vamos, se você for fazer horas, eu vou fazer quase 2 horas que estamos aqui. Só vimos aqui bagunça. Até agora o passageiro não conseguiu ir para casa. Nos anos 2000, 18 empresas chegaram a operar as linhas de ônibus em Salvador. E o problema com a frota continuou. Na região do Iguatemi, os estudantes bloqueavam as pistas em vários sentidos, causando um grande congestionamento. No 5º dia seguido de protestos nas ruas de Salvador, tanto a prefeitura quanto lideranças estudantis voltaram a pedir o fim dos bloqueios a ônibus na capital baiana. Mas isso mudou em 2014, quando o sistema foi licitado pela primeira vez. A partir daí, 3 concessionárias passaram a circular na cidade, com a promessa de colocar ônibus novos nas ruas com uma vida útil de até 3 anos e meio. Hoje, a frota de Salvador tem em média 8 anos de uso, segundo a CEMOB.
Alguns chegam a 12 rodando pelas ruas. O Anuário da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, divulgado em agosto deste ano, mostra que nas principais capitais do país, a média é menor, 6 anos e meio, e o ideal seria 5. Para esse especialista, o envelhecimento da frota está diretamente ligado ao modelo econômico do sistema. A tarifa lá fora é 50% do custo, aqui é 100%. Então, você não vai querer jogar nas costas de um usuário que geralmente é mais pobre, que ele pague integralmente o custo do transporte. Isso é um absurdo, não existe. Então, quando a gente não mudar isso, você vai ter um sistema que não se paga. E não se pagando, não se renova a frota, não se melhora. Tem uma série de questões gerenciais, mas a raiz está nisso aí, de um modelo econômico ultrapassado que já não funciona. Então, o resultado está na rua, está numa frota velha. Dos mais de 1.900 ônibus que circulam em Salvador, só 741 têm ar-condicionado, o que corresponde a pouco mais de 38%. Mais da metade ainda roda sem conforto, diferente do que previa o acordo entre o Ministério Público, a Prefeitura e as empresas. Em 2019, começaram a chegar os primeiros veículos climatizados, com a meta de 1.000 até 2022. Mas a pandemia e a saída da concessionária Salvador Norte atrasaram o plano de renovação de frota. Durante a pandemia foi feito um outro acordo até, que eles pediram um pouco de prazo maior para poder ocorrer a colocação desses ônibus no sistema, e esse prazo realmente foi concedido, e nós temos a documentação encaminhada pelo município referente ao cumprimento por essas duas empresas que estão operando o sistema. A CSN está fora, não cumpriu o ajuste como deveria. O sistema de transporte da cidade de Salvador, ele foi muito impactado no contexto de pandemia. Então, nós tivemos a descontinuidade de uma das 3 empresas que prestava o serviço na cidade, e essa descontinuidade naturalmente trouxe desafios. E Salvador teve aí a necessidade de se reorganizar diante desse efeito que foi a pandemia em nossa cidade. O secretário prevê que até junho de 2026, mais da metade da frota será renovada, com ônibus novos adquiridos pelo município via subsídio federal e linhas de crédito, somados às compras das concessionárias. Nós temos aí em torno de 740 ônibus com ar-condicionado em nossa cidade. Fizemos aí um pedido de crédito para compra de em torno de 250 ônibus com operação junto ao BNDES. Então, a Prefeitura volta ao mercado para poder comprar ônibus e acelerar esse processo de renovação de frota. E temos aí também uma operação de crédito com o Banco Mundial para renovar a frota, pensando aí em BRT e BRS, trazendo inclusive ônibus elétricos. Então, temos um forte componente de renovação de em torno de 500 ônibus a serem entregues até o primeiro semestre do próximo ano na cidade de Salvador. Como parte da futura frota será comprada pela Prefeitura, o Ministério Público acompanha de perto e alerta. É preciso que todo o processo seja transparente, pois, no contrato original, a responsabilidade de adquirir e colocar ônibus em operação é das concessionárias e não do município. O recurso do município nada mais é do que o recurso de toda a população. Então, a partir do momento que o município está colocando esses ônibus no sistema, o que é que essas empresas vão trazer de volta? Qual a contrapartida que elas vão dar, já que no contrato originário esses ônibus não teriam que estar sendo colocados pelo município, mas sim pelas empresas. Então, veja, o acompanhamento do Ministério Público é que tenha a colocação desses ônibus, que isso melhore a vida da população. Agora, veja, melhore a vida da população sem gerar prejuízos, né? Sem gerar vantagens indevidas para essas empresas. Porque, no fundo, quem está respondendo é a população. Sobre a questão apontada pelo MP, a Secretaria Municipal da Mobilidade disse que o modelo de negócios está sendo ajustado com a Procuradoria do município e que está avaliando algumas possibilidades. Em relação às condições da frota atual, que mostramos aqui na reportagem, o secretário de Mobilidade disse que a pasta tem intensificado a fiscalização. Para quem depende dos ônibus todo dia, a sensação é de espera. É difícil porque a gente acaba trabalhando o dia todo, chega cansado e até na hora de ir para casa enfrenta um ônibus lotado. Já chega a um ponto de quase cair com ele. Porque o transporte estava cheio? Cheio, bastante.
que registra importante